Fala, almas lindas e maravilhosas! Sejam bem-vindos ao canal, eu sou Stephanie Mendes e hoje eu vim trazer uma mensagem para mim e para você, abrindo as portas interiores do nosso ser, porque o quê? A saída é para dentro. Cada vez, cada ano que eu passo mais aqui nessa terra, pelo chamado planeta Terra, mais eu vejo a loucuraiada que é de estar aqui, e eu vejo essa loucura boa e a loucura que não é tão boa, que são as notícias que você também compartilha comigo aí, muito provavelmente na TV da tua casa, nos jornais, as notícias que ecoam mundo afora. Todo esse entendimento de que existe essas coisas boas do mundo e que existe essas coisas ruins traz sentimentos. Sentimentos são emoções, emoções são sentimentos. Na minha cachola aqui, eles fazem parte desse mesmo conjunto, desse mesmo corpo emocional que o ser humano tem junto do corpo físico, junto aí do corpo espiritual, na minha humilde interpretação da vida. Eu acredito que existe a necessidade de haver, uma saúde emocional que está ligada, conectada totalmente com todas as outras saúdes. A saúde espiritual é a primeira delas. Depois, para mim, é a saúde emocional. Porque antes da gente ter todo esse raciocínio maravilhoso, dessa cachola que nós tem aqui, ó, essa coisa chamada mente, que é um computador fodástico. Os computadores que foram criados hoje foram imitações inventadas, copiadas dessa coisa fabulosa que nós somos. Nós somos o poder na vida, Nós somos a própria vida, vivendo a vida aqui. É isso que nós temos que entender muito primordialmente falando. Mas esse lance do que eu tô falando da saúde espiritual é que ela ajuda todas as outras saúdes. E aí eu fico vendo, o lado luz do mundo, o lado sombra do mundo. Aí eu tô aqui tentando me achar dentro do meu mundo, do meu mundinho em particular, que humildemente é o quê? Levantar e trabalhar, fazer minhas coisinhas que eu tenho que fazer, viver minha vidinha com a minha família, com os meus amigos, as almas que de alguma maneira é muito mágica e bolada por Deus, o Criador, a Deus, o universo, sei lá qual que é o nome do ser que criou tudo. Essa coisa muito louca, falou, durante tua vida tu vai viver essas situações, conhecer essas almas, encontrar essas outras, viver isso aqui, essa fase, essa temporada, tu vai vivendo isso até tu ir desdobrando, vivendo, completando o download 100% da tua vida de acordo com o que foi destinado, marcado pela tua própria alma. Nós estamos no Taróloga da Alma, então se você tá aqui, tu também acredita em alma, assim como eu. E esse lance da gente acreditar em alma, a gente vem pra cá, pra esse mundo aqui, hospital, escola, planeta Terra, que ele é normalmente chamado assim, mas que é a mãe da porra toda, que é a mãe natureza, que é de graça, e nós mata ela. Quando a gente chega nesse aspecto, a gente entende o lado luz e o lado sombra, aquilo que nós, seres humanos, poderíamos ser, como sociedade, como humanidade, e aquilo que nós não somos, mas que a gente, a gente ainda é muito vulnerável ao ego, é isso que eu quero dizer. A sociedade, a humanidade, que está presente, atual, em 2025 no planeta Terra, ela é desatualizada, ela não é tão atualizada. O download da inteligência bruta da espécie racional, emocional, humana, tá paralisada, entendeu? A gente tá tentando fazer o último download da importância dessa inteligência, desse computador fabuloso, fabulóstico, que nós somos por si só, por ser um ser humano completo, por ter tudo que a gente precisa, por ter um planeta preparado para nós. A gente já tem a gente tá com a bola toda quando a gente chega aqui no planeta Terra e somos meros bebês. Porque Deus tá com o ápice de seguir o teu plano de alma e tudo vai dar certo. Aí nós vamos crescendo de acordo com esses desafios que a nossa própria alma escolheu, para nossa própria evolução. E é difícil, vai ficando cada vez mais difícil lidar com a realidade verdadeira de ser um adulto, de ser um ser humano responsável. E aí nós chega na sociedade, nós chega no sistema capitalístico, a gente chega no sistema do capital, do capitalismo, aí a gente chega lá nas pá da sociedade, tem 1001 intrigas e brigas entre todo tipo de sociedade,
entre todo tipo de tribo, ninguém se ama, ninguém se respeita, ninguém entende léxico com léxico, ninguém entende nada com nada, o mundo acaba brigando consigo mesmo, porque não entende a diversidade que existe na sua própria espécie. Ou seja, a gente não é muito inteligente por entender que nós somos uma espécie predominantemente no planeta e que existe dentro dessa espécie que nós somos várias tribos, vários jeitos de ser, várias inteligências. Tem o grupo dos inteligentes pra caralho na cabeça, tem os grupos inteligentes pra caramba nos coração, o grupo inteligente que sabe fazer isso, isso e aquilo assado, o outro grupo que faz isso, 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 o outro, o grupo que gosta de dar não sei que parte do corpo, outro grupo gosta de dar outra parte do corpo, outro grupo gosta de fazer loucurada com o corpo, o outro não quer fazer nada com o corpo. Você tá entendendo que existe diversidade na raça humana? Então, tipo assim, se não houver aceitação, vai haver a anulação de alguma coisa, de tribos, de pessoas. E aí me preocupa, porque eu fico procurando a fucking luz do universo, o motivo, o porquê de cá, aqui estamos, e o porquê que tudo é muito louco. E aí, cada vez mais eu fico assim, afunilando o meu próprio caminho espiritual, porque eu falo, pô, quanto mais eu procuro fora, mais eu tenho essas experiências, esses aprendizados, insights surgem através das coisas que eu vivo. Enfim, em relação a tudo, tu botou o pé pra fora, tu olhou no espelho, tu já tá tendo uma interação com a vida, uma experiência ali. Qualquer que seja a experiência, já me faz muito questionar o porquê que eu estou aqui. Qual é o benedito do motivo de eu estar aqui no planeta Terra? Pra ajudar, pra cuidar, pra cagar o mundo, pra zoar, barrar, pra ser ruim, pra ser bom. Eu tô aqui pra entender a lógica, eu tô aqui pra não entender nada. Qual é o meu lugar no mundo? Quanto mais eu vasculho esse tipo de pergunta mentalmente aqui dentro de mim, mais eu vejo que o único caminho saudável, sadio para uma vida, né, que nós sonhamos muitas vezes em ter, é a bendita da humildade, a compreensão de quem nós somos. E quando a gente entende que a saída é para dentro, o pequeno espelho que sou me ajuda a entender todo o espelho ao meu redor, que é o resto do mundo inteiro. Porque eu não sou diferente do mundo inteiro. Eu não sou diferente de ninguém. E ninguém é diferente de mim. Nós somos um. Nós, o planeta Terra, de cada nação, de cada benedito canto, as pessoas que se amam, as pessoas que se odeiam, as pessoas que qualquer coisa que elas fazem uma com a outra, tá tudo no mesmo endereço. Se tu pôr no GPS, tá lá na Lua, no planeta, nós tá lá em Saturno, precisa ir pra Terra, bum, tu e eu e tu, todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui, banal, no bendito canal do YouTube, que foi criado por um outro ser humano, que também vive no planeta Terra. Olha que legal. É banal, porque o resultado é óbvio, é objetivo. E a espiritualidade, o que é o oposto do espiritual? É o racional, é o prático, é o óbvio, é o objetivo. E a gente está sendo, como sociedade, como humanidade, reprovados nessa lição. A gente já sabe há 3 décadas, eu tenho 31 anos e eu nasci num planeta... Eu nasci nesse bendito planeta que você, e aí eu nasci nesse mesmo planeta que tá eu e você, já ouvindo esse monstro assustador pequenininho que vive nas reportagens, nas revistas, nas coisas que eu pesquisava pra escola, ou nas notícias da TV, ou no falatório da família, no dia de domingo que tá mudando o clima, não sei o que. A gente já entendeu há 3 décadas. 3 décadas não são 3 horas, não são 3 segundos, não são 3 minutos, são fucking 10 anos. São 30 anos que eu sei que o planeta tá agoniado, gemendo, pedindo socorro, nos ajudem, porque se vocês ajudarem a mamãe Gaia, a mamãe Terra, vocês vão estar ajudando vocês mesmos, entendeu? Se a gente ajuda a mãe Gaia, o planeta, a gente tá salvando a nossa água que tá batendo na bunda ali, a água que tá batendo, a gente tá salvando a gente. A gente não fez esse download como humanidade. A gente tem tudo quanto é tipo de política banal, zoada pra dedéu, política que não funciona pra nada, os ET tudo deve rir da nossa cara. E o povo que tá no controle, a energia ruim que tá no controle do planeta Terra hoje em dia, aí, ela ri da cara de nós, coitados, grande massa, que não tem nem tempo, às vezes, pra parar e pensar e ter uma opinião própria. Por quê? Porque a gente faz tudo que muitas vezes os outros não fazem, não querem, não precisam fazer.
E essa é a desigualdade das benditas e pequenas tribos que eu tanto falo aqui no remeleixo da cabeça de todos nós, de todos vocês, eu e você. Eu me coloco junto, porque, gente, a gente é um só. Somos juntos uma mesma meleca de carne com osso, que é a natureza humana, entendeu? Se você é mulher, se você nasceu num capô de carro mulher, tem um propósito, tem um porquê. Vai se conhecer, vai conhecer a sua natureza antes do mundo te opinar qualquer coisa sobre você. E se você nasceu do capô de carro de um homem, porque isso também não interessa muito, entendeu? A gente tem que amadurecer, a humanidade tem que criar responsabilidade, junto, dar as mãos aqui com a responsabilidade, junto da maturidade emocional. A gente muitas vezes, nós seres humanos, muitas vezes estamos lidando com pessoas que estão os líderes políticos do mundo, do planeta Terra, de cada nação, é emocionalmente não educado, é infantil. Quantas vezes a gente tem que lidar com pessoas de 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos que é uma criança, tem um corpo emocional de criança, entendeu? Não pegou pro peito aqui a responsabilidade de ser um ser humano, de ser um ser adulto que habita o planeta Terra, que faz parte, aí entra a humildade, aí você dá um passo para trás para entender que tu não é ninguém na fila do pão, e ninguém é ninguém, entendeu? Ninguém é ninguém, porque nós somos um, mas tu dá um passo para trás de humildade, assim, para entender que tu não é ninguém mesmo na fila do pão, porque sempre vai ter um outro irmão, uma irmãzinha, algum parâmetro de comparação e de entendimento de que, além da diversidade que existe, existe a unicidade de ser único. Entendeu? Eu sou um ser único, não tem outra Stephanie. Então, uau, só tem eu aqui. Eita, Lelê, ninguém é igual eu. Ninguém vai tirar esse superpoder de mim. Mas não tem ninguém igual o ser que tá aqui do meu lado, vamos supor. Se tivesse um amigo, qualquer pessoa. Não existe uma cópia dos seres humanos por aí. Só quem sabe fazer cópia é quem faz robô, né, Elon Musk? Tem que soltar uma piada, que senão não sou eu. O importante nesse vídeo de hoje é a gente parar para compreender um aspecto, olhando para o lado espiritual das coisas. Ah, Stephanie, então no que tu acredita? Que já deu para perceber que eu acredito em ET, acredito em psicologia, em estudo, né, desses corpo emocional, porque o ser humano é muito mais emocional do que racional. A gente tem toda essa inteligência racional, não sei o que, mas o que adianta fazer com essa contador fabuloso se não está pifando o coração, o fígado, o outro trem que também é importante, que é vital para a continuação dessa espécie fabulosa que nós somos, super evoluídos. A gente já tem as respostas no fucking bendito do celular, no fucking mini computador que tá aí na tua mão, e nós continuamos errando as mesmas coisas há 30 anos, no mínimo, que eu tenho que falar o que eu tô vendo, né? Eu sou de 94, eu tô vendo as notícias aí avisando, ó, cuida da mangaia, cuida de cá, ó, a natureza tá avisando aqui, tá matando de lá, tá falando aqui, né? E ninguém quer ouvir, entendeu? Vai gritando que a gente faz de quê? Surdo, mudo, burro? Como sociedade? Às vezes eu me pego um pouco nessa, tentando pegar o tranco aí. Aí o que acontece? Como sou um ser humano falho, também toda zoada, tentando aprender sobre mim mesma, como o meu maior desafio sou eu, e como meu único parâmetro sou eu, como a minha única motivação também sou eu, porque no fundo você entende que se você ajudar, você mesmo está ajudando um mundão. Como eu entendi esse eu, não é o eu do ego, é um eu de entender o meu lugar humildemente nessa grande fábrica louca do compasso da dança de Deus, entendeu? Na hora que você entende isso, aí tua bola baixa. Ela abaixa quase que no nível zero, pra depois ela dar uma equilibrada e tu falar, ah, ok, entendi quem eu sou. Desculpa, não era ninguém, achava que eu era alguém. É muito importante a gente compreender como tem coisas craqueladas na sociedade, em todas as tribos, em todas as nações. Precisa haver essa releitura da nossa espécie no planeta, porque a gente está passando um pouco de vergonha. A gente está sendo um pouco humilhado, assim, por nós mesmos.
A gente lutou tanto, sacrificou tanto, criou tanta ansiedade, tanta depressão, tanta coisa ruim, tanta divisão, tantos muros, né? Tanta coisa cruel pra gente conquistar o mínimo de conforto através do quê? Da inteligência que é artificial. Ela é artificial, ela é uma mentira, ela é artificial. Se eu falar, nossa, tu pôs um cabelo artificial e eu sei que o teu cabelo não é seu, ele não brotou, ele não é seu. A gente sabe que a parada é artificial. Então eu sei que a parada já é artificial. A inteligência verdadeira, natural, humana é essa que tá em nós, que somos nós. Essa inteligência emocional, do sentir, do ser, do intuir, do espiritual, que foge além da matéria, do explicável, entendeu? Porque tudo é energia. Energia não é uma religião. Energia, campo vibracional, essas paradas, matemática, meu filho, eu e você, nós é pura matemática. A gente só é a bendita matemática. Então essas coisas, eu me perco no meu pensamento, porque aí eu fico aqui, gente, mas só existe a parada espiritual. Como que os outros conseguem ver o mundo de outro jeito? Eu não consigo. Eu só tenho os olhos pro lado espiritual da parada. Só pra esse lado mais humano. Quando eu falo que eu sou de humanas, eu acho que eu sou de humanas mesmo, entendeu? Porque o que eu acredito hoje em dia? Stephanie, o que você acredita hoje? Se você me perguntar hoje, eu vou te falar que eu acredito no sexo. Sexo, e por que eu estou falando disso? Porque é a única coisa que me prova na vida real, sendo muito objetiva e direta, que cria alguma coisa. Que se tu vai lá e quer batata, fazer um filho e dá certo, aí quando vê 9 meses depois, vem aí. E tem muita cabeça no planeta Terra. Fala não. Fala sim, quer dizer, né? Tem, não tem? Tem, sei lá quantas pessoas, quantas almas existem nesse planeta, mas olha, não para de pipocar gente aqui. Então eu acredito no sexo, porque metade do mundo acredita no sexo. Mais da metade do mundo, porque a outra metade ainda, né, tá crescendo, porque foi feita através do sexo que nós, sei lá, os loucos aí que tá mais velho fez, entendeu? Eu acredito no sexo, na energia do sexo. Aí agora a gente, né, tem as bíblias aí, as filosofias, religiões, e o cristianismo aponta muito esse lance, né? Não transa antes de casar, não transa antes de casar. E o lance não é casar na igreja, ó, pariri, parará e tal. O lance, na minha concepção humilde, concepção mental, que eu decidi só compartilhar com vocês, não precisa ser a verdade de ninguém, é a minha verdade, entendeu? Eu tô compartilhando minha loucurada aqui. Na minha opinião, humilde opinião, o sexo é a única coisa que cria. E aí desse sexo, se eu estou ficando com outro ser humano que não compreende a importância desse benedito, né? Tipo assim, a gente tá na geração do léxico com lesco, ninguém tá nem aí pra mais nada. Agora o povo não dá, eles distribuem, o povo não fica, o povo sai por aí se comendo, se amando, acha que tudo é lindo, vive o amor poli 50 mil pessoas, romances e amores, eu não acredito em nada. Pra mim tudo isso é uma mentiraiada, porque quem fica muito pulando de galho em galho não tá conseguindo lidar nem com o seu próprio galho. Então o que significa isso aos meus olhos? Você tem que... O casamento ali, na minha opinião, quando eu citei o casamento do bendito do cristianismo aqui, foi nessa intenção de você encontrou aquela alma que tu nunca sentiu nada igual, que isso é amor, isso considera levar para um outro nível, aí você vai lá e transa com aquela outra alma, aí tu realmente conceda, né, esse momento divino, espiritual, sagrado, potente, viral, entendeu? É o ápice do libido, é o tesão que tu tem pela vida, pela própria vida, é um movimento, entendeu? Aí quando a gente entra já nesse assunto de movimento, eu já intercalo, conecto totalmente com a dança. Ser humano que não dança não sabe sobre si mesmo. Ser humano que não entende, conhece seu próprio corpo, não entende nada, entendeu? Tu nasceu com o pedaço de osso e carne que tu é. Se tu não entende de você, tu não entendeu é nada. Tu tá travado no primeiro nível do jogo, de falta de compreensão do teu próprio ser. Então, a primeira coisa que eu acredito é no sexo. Depois acredito no movimento. A vida é movimento, a plantação nunca para de crescer, a natureza nunca para de se desenvolver, o ciclo é sempre morte e renascimento, então há um desenvolvimento, tem uma história sendo contada, a gente não tá ficando mais novo, a gente tá ficando mais velho, então tipo assim, existe toda essa construir, esse desenvolver e olha que filósofo, né, esse trem muito filosófico, né, no caso,
Olha que movimento muito doido. Se você realmente gera um ser humano através desse ato sexual com outra pessoa que supostamente você ama, olha essa loucurada. Daqui a poucos 9 meses tem outra cabeça pensante tão poderosa, outra bruxa e bruxo tão poderosa quanto eu e você aí, porque você é também uma pessoa muito poderosa, você só tá sem autoestima pra entender isso. Você tá entendendo que aí você criou e tem outro ser humano ali super inteligente e a gente fica mutuando famílias, em cima de tradições e filosofias e toda essa meleca, porque aí tem 10 mil tipos de tribo, de filosofia, de 10 mil tipos de tradição, 10 mil tipos de língua, de país, de nação. Não interessa, meu povo bom da vida, nós está em um bendito planeta. Até que me prove ao contrário, igual a única coisa que eu acredito é o certo, até que me prove ao contrário, eu e você precisamos da água e da comida para viver, para continuar tendo aqui o mínimo do básico, do mínimo da vida, entendeu? Isso é uma parada que supostamente viria de graça da natureza. Se a gente soubesse entender a natureza, cuidar dela, amar ela, viver com ela, entendeu? Viver em comunhão com a parada. E quando eu digo que a gente tem que também quebrar muito dentro de nós esses lances de capô do carro, do sexo, você desceu aqui na terra mulher, você desceu aqui homem, aí tu decide gostar de mulher sendo com mulher, homem com homem, ou não, homem com mulher, o tradicional, ou homem com, assim, sei lá, o jeito que você quiser. A nossa sexualidade é a coisa mais sagrada do planeta. A tua sexualidade é o teu pote, o teu varinha de condão do poder da tua vida. Se tu se relaciona, fica trocando energia, gastando, colocando energia, alimentando relacionamentos, pessoas, coisas que não te nutrem na mesma reciprocidade, não talvez na mesma proporção, mas que tenha que seja genuína a parada, tu tá vivendo em vão. Eu sinto lhe dizer. E eu tenho essa coisa muito forte comigo de que tudo tem um pouco dessa ação de querer viver, de querer entender, de querer ser aquilo que se pode ser. Quando eu falei que a gente não tem autoestima, é porque a sociedade não quer que a gente tenha autoestima. As lojas não querem, as roupas não querem, a comparação, o mimimi. E sem a gente perceber, nós compramos a ideia deles e aí nós também não queremos essa coisa que é real. Entende? A gente vive no mascarado, no que esconde, na ideia que eles vendem pra gente, e a gente sem muita opção compra o que dá pra ser comprado. Não tem a escolha. O mundo não tá tendo uma escolha. Quantas vozes são represadas, quantas tribos existem, quantas políticas existem, quantas lutas, guerras, parada, divisão, muro e dificuldade existe e a gente não consegue entrar num acordo. Porque não existe inteligência emocional, porque as pessoas não sabem conversar, porque a gente é bom em tretar. A nossa espécie, ela não achou um nível vibracional de padrão ainda de humildade, de conversar, de reaprender mesmo, reentender o seu lugar na cadeia do planeta, da vida, na cadeia ecológica, o sistema todo, essa bagrenite aqui de viver no planeta Terra. Nós somos uma raça predominante, mas não somos a única raça. Então isso diz de nós, seres dessa espécie, que nós somos egoístas, nós não somos responsáveis em relação ao nosso lixo, ao estilo de vida que a gente tem. E aí a gente aponta o nosso humilde umbigo para os outros, para julgar a vida dos outros ou as outras coisas. E aí a gente vive esse limbo forever. Eu tô falando isso porque eu julgava todos vocês. Você faz parte do planeta Terra? Então eu julgava vocês. Julgava que todo esse sistema, toda essa política, todo esse capitalismo, toda essa forma que as nações, né, são nações, nação do Brasil, nação da África, nação da Rússia, nação não sei da onde, a nação da outras não sei mil lá. Pra mim eu trato como nações, mas isso faz o conjunto da ópera de países e planeta Terra, mãe Gaia, é a mesma coisa, entendeu? E aí quando eu penso nisso, eu fico indignada, porque a gente vive nesse looping de quê? 30 anos que a gente já sabe que a gente tem cuidado melhor, que a gente tem que cuidar melhor do único planeta que a gente não faz. É constrangedor. Tem meio mundo fazendo, tem meio mundo tentando, tem uma tribo aí abrindo seus olhos, olhando para o mundo do AI, da revolução e tal, e usando isso a nosso favor para ajudar
obviamente, né, o futuro, as próximas gerações, as crianças terem uma vida um pouco mais leve do que essa tormenta louca que muitas vezes nossa sociedade tem que passar. A gente tem que ouvir umas coisas que a gente fica, o quê? O que que eu escolhi vir nessa geração aqui que eu tô ouvindo isso? Não é possível, queria ter vindo com os índios. Ter um pouco mais de paz, sossego, só tomar sol e aprender das plantinhas. Olha, tem hora que é difícil viver no planeta Terra. Eu sei que você sabe o que eu tô falando. Eu sei. E aí, perdi o raciocínio. Bom mesmo, né? Você deve dar uns comentários aleatórios e tu perde um bendito raciocínio. A parada é que eu julgava o mundo inteiro, entendeu? Eu punha a culpa no mundo inteiro, menos em mim mesma. Agora que eu compreendi que a culpa do meu mundo não ser da cor que eu imaginava ser era minha, na hora que eu entendi essa culpa, que ela é só minha, é eu que posso escolher a forma como eu vejo o mundo, entendeu? Aí eu baixei o meu ego, aí eu consegui realmente fazer essa morte, eu acho, do ego. De me colocar num lugar mais maneiro, de mais humildade. Eu não sou assim 24 horas por dia, eu ainda oscilo em ser um ser humano inconsciente, isso é óbvio. Mas quando eu estou muito aterrada, quando eu estou muito consciente, certa de mim e dessa forma de visão de vida que eu tenho, e essa compreensão que eu tive, né, que eu tenho com essa parada que nós chamamos de Deus, mas eu nem chamo ele mais assim, coitado, nem é ele, nem é ela, não tenho sexo, não tenho capô do carro, é isso que é o lance. Quando você sente, pra mim a parada é sentir. Quando você sente, tem coisas que é só quando você sente, nunca mais ninguém vai fazer você sentir aquela mesma coisa, daquele mesmo jeito, ou alguém falou uma coisa que fez você... Quando a gente tem a experiência de sentir as coisas que sentimos nos transformam. E eu solto esses vídeos. Antes eu achava que eu era muito uma pregadora. Tem que pregar, ajudar o mundo, esse é o meu lugar de fala. E aí você vai aprendendo sobre você vai ficando envergonhado com os anos anteriores, você vai querendo ficar muito humilde, entrar dentro uma caixinha, aí você vai entendendo que você, né, qual é o teu lugar? Mesmo nenhum, você é um grão de areia. Aí tu vai ficando, né, com vergonha, assim. Mas reconhecer quem se é, quem se foi, passar por essa vergonha, entender que você só vai passar por ela. E que depois o trem vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar, que a gente pode transformar as coisas. E essas mensagens que eu trago, muitas vezes não são para as pessoas que já têm 30 anos na lomba igual eu e que tá desanimado, sem autoestima, e pá, a vida é um porre mesmo, porque nem todo mundo teve as mesmas oportunidades, ou porque a gente vem de lar muito zoado e tal. Cada um tem sua história. Você tem sua história, você sabe ela de cabo a rabo, não sou eu que tenho que inventar e florear nada aqui. Mas quando a gente sabe de onde a gente vem, e aí a gente sabe também que pode mudar, porque isso acontece. Eu não acreditava até eu mudar. Entende? Eu era... É muito pessoal as coisas que eu falo aqui, mas todo mundo tem esse lado pessoal. Eu era uma pessoa que magoava as pessoas, que fazia as coisas, mas muito cega no meu ego. E eu não via. Eu só fazia as coisas. Eu queria viver, eu tava... Foda-se, sabe? A pessoa tem um relacionamento, quer ficar comigo, é ela que tá errando, não sou eu. Eu era muito egoísta nesse aspecto, sabe? E eu não via uma maldade nisso, eu não achava que isso era algo ruim, porque eu não tava fazendo nada, eu não queria nada com nada. E depois você percebe tudo que você tava fazendo, e você vê tudo com tudo que tu faz, entendeu? A vida, em algum momento, ela tem esse banco preparado no caminho de todos nós. É um banco de descanso, às vezes um banco de conselho, ou um banco que tu caiu e aí tu tem que sentar forçado, mas esse banco sempre chega na vida de cada um de nós, trazendo essas lições. Vamos lá. Você não pode dizer que me ama, e entenda, receba essa mensagem, eu intenciono aqui agora que você receba essa mensagem como se fosse o criador do universo, aquela coisa que tu acredita, teu Deus, tua fé, teu credo, ou pensa que é só uma alma amiga, que não quer ver, né, que só quer soltar uma mensagem aí, e sinta essa mensagem, receba a mensagem, esteja com presença, sabe? Você tá vendo um vídeo, veja o vídeo. Tu tá fazendo uma coisa, faça aquela coisa, não fica fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, porque
aí não tem nem você nas paradas que tu faz, entende? Isso é energia. Vamos lá. Você não pode dizer que me ama e ao mesmo tempo odiar os seus semelhantes. Porque amor e ódio são como o óleo e a água, não se misturam. Se você realmente me amar, você amará os seus semelhantes e eles o amarão. Vocês terão compaixão e compreensão mútua. E quando vocês se amarem uns aos outros, vocês me amarão. O amor pelos seus semelhantes e o amor por mim estão tão entrelaçados que não podem ser separados. Porque nós somos um. O pedaço de Deus que está em mim é o mesmo que está em você. É só por isso que você consegue me ver, entendeu? É grande o amor que você sente pelos seus semelhantes ou é pequeno? Se você sente um amor pequeno, muitas vezes tem um amor pequeno por você mesmo. E se o seu amor for grande, aqueles até espaçoso demais, é porque aí você também está em desequilíbrio desse amor por você mesmo, entende? Você está disposto a se esquecer de si mesmo por uma outra alma? Nossa, essa pergunta aqui pegou eu agora de lavada. Você está disposta, Stephanie, a esquecer de si mesma por alguma outra alma? O amor não precisa ser expresso em palavras, tem que ser visto e sentido em ações. Tem que irradiar de você. O amor é a linguagem do silêncio. Pode ser entendido e aceito sem que uma palavra seja dita. É uma linguagem internacional compreendida pelo coração, pelo olhar muitas vezes e não pela mente, pouco pela boca. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua nação, sua língua que tu fala, a cor que tu tem aí no capô do carro, lá de fora do seu corpo, não interessa muito também não. Você sempre conseguirá expressar e comunicar o seu amor em completo silêncio. Seus olhos, seu coração, sua atitude e todo o seu ser podem expressar o que você está sentindo em relação a uma outra pessoa. Isso seja bom, isso seja ruim, isso seja como for. Dá para entender que isso é frequência, dá para entender que isso é energético, dá para entender que isso tem muito a ver de como você se vê na vida, como você vai ver o outro. Por isso que eu falei, eu tinha raiva do mundo, eu tinha raiva dos outros, tudo era medida da raiva, eu tinha raiva de mim. Depois que você entende sobre você, descobre o seu lugar, as coisas que tu tem que fazer e tal e tal. O espelho que eu sou é a mesma coisa que é você, que reflete em mim, reflete você, e vice-versa, e vai-versa, e é isso, o flow da vida. Falei muito, né, na cabeça de vocês, mas sei que o propósito desse vídeo vai além, vai tocar as almas, vai se conectar, vai chegar aí aonde tem que chegar. A mensagem vai ser vista aonde for, do jeito que tiver que ser. E na potência, na vibração, na energia também que tiver que ser. Eu agradeço desde já, eu fico por aqui, a gente se vê em algum outro vídeo, em algum outro momento. Muito obrigada por compartilhar comigo, viu, alma? Esse tempo, espaço, nem sei quando tu vai chegar e não importa muito, mas importa que a gente compartilhou essa mesma mensagem de amor aqui. Se cuidem, a gente se vê em outro vídeo. Tchau!